alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Goretti e nesse vídeo vocês vão aprender um pouquinho sobre localização do território brasileiro, características do território brasileiro e iniciando pela ideia da localização, também como ou quais são os critérios para localizar o Brasil. No primeiro momento a gente pensa localização, o que é localização? O que eu utilizo? Eu preciso de uma referência para localizar. Quando é numa cidade, por exemplo, eu vou utilizar o endereço, o nome da rua, o número da casa, ou ainda eu posso usar lá uma referência como uma praça, um monumento. São alguns elementos que num espaço geográfico menor a gente pode utilizar ali para localização. Mas quando eu penso no planeta Terra inteiro, que critérios eu utilizo, que ferramentas a geografia utiliza para localização? O que ela deve utilizar? Então vamos pensar juntos aqui. O que a gente utiliza? As chamadas coordenadas geográficas. O que forma as coordenadas geográficas? São duas informações, a latitude e a longitude. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, aquele ponto está a tantos graus para o norte ou tantos graus para o sul da linha do Equador, isso é a latitude. E eu utilizo outra referência que é a longitude, ou seja, a distância de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aquele ponto está quantos graus para oeste ou quantos graus para leste do meridiano de Greenwich, eu considero a referência ali, então, para a localização. E aí, tendo essas duas informações, nós temos o que chamamos na geografia de coordenadas geográficas, extremamente importantes, utilizadas hoje em grande escala aí, por exemplo, para busca de endereços, que é o caso do GPS. O que o GPS utiliza para encontrar os pontos? As coordenadas geográficas. E aí, quando eu penso no Brasil, que critérios ou como eu faço para localizar o território brasileiro? Que características, que elementos que eu utilizo? Já que o nosso território ele é imenso, né? Desde o seu processo lá de chegada dos colonizadores, né? Que foram tomando posse das terras e foram ampliando isso a partir dos tratados, primeiro de Tordesilhas, depois de Madrid, que o nosso território ficou gigantesco, né? Tem distâncias aí de mais de 4.000 quilômetros entre os pontos extremos norte, sul e leste e oeste. Então, ele é muito extenso. O que nós vamos utilizar para localizar o Brasil? Nós usamos principalmente 3 informações. Quais são essas 3 informações mais usadas para a localização do Brasil? A primeira delas é pelos hemisférios. Então, o que são os hemisférios? Aqueles que usam como referência a linha do Equador ou o meridiano de Greenwich. A linha do Equador vai dizer hemisfério norte e hemisfério sul, né? E o Brasil tem a maior parte do seu território no hemisfério sul, 93%, e uma pequena parte no hemisfério norte. E quando eu utilizo o meridiano de Greenwich para referência, o Brasil está totalmente a oeste dele. Então, fica na porção ocidental, no hemisfério oeste. Aí, para eu usar esse critério, então eu digo que está quase que totalmente no hemisfério sul, ou 93% do nosso território no hemisfério sul, e totalmente no hemisfério oeste. Quando eu utilizo os continentes, o Brasil está na América, no continente americano, na porção sul do continente americano. E quando eu utilizo as zonas térmicas, que é aquela divisão da forma como o nosso planeta é aquecido, né? Nós temos as áreas mais quentes e as áreas mais frias. A área mais quente é chamada de tropical ou intertropical. As áreas temperadas, que são intermediárias, tem na porção norte e na porção sul, e as áreas polares, que são as áreas mais frias. Em que porções dessas está o território brasileiro? A maior parte na zona tropical e uma pequena parte na zona temperada do sul. Então, esses são os 3 critérios que nós usamos aí para a localização do Brasil, certo? Essa é a ideia de pensar hoje. Como eu localizo na geografia como um todo, a partir das coordenadas geográficas, e como eu localizo o território brasileiro. Nesse vídeo, então, a gente viu exatamente isso. O que é localização, o que são as coordenadas geográficas,
e como eu faço para localizar o Brasil, a partir dos hemisférios, dos continentes e das zonas térmicas. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.